Gravando! Não, volta que eu falo gravando. Oi, gente! Chefe Débora Campos, atualmente na Saber com Sabor. E como a gente não pode trabalhar nesses dias, o que eu estou fazendo? Aproveitando essa quarentena para trazer vocês para um lado que talvez ninguém tenha pensado antes. Falar um pouquinho de cozinha e um pouquinho de inteligência emocional. Trazer um conforto para vocês aí, tanto do estômago quanto da alma. Vamos lá? A receita hoje é bem simples, é arroz com feijão. Quem não precisa fazer um arroz com feijão nesses dias, né? Que a gente está aí nessa correria. Mas a primeira dica que eu tenho para dar para vocês é... Vamos falar sobre ansiedade. Então, o tempo todo, vocês vão ter que pensar que trabalhar na cozinha é paciência, é meditação. Olha o que a gente precisa ter lá: água quente. Toda vez que a gente for cozinhar, primeira coisa que a gente faz, põe água para esquentar, que a gente vai sempre acelerar os processos, alguns processos na cozinha, através da água quente. Então isso ajuda um pouco a gente trabalhar aquela ansiedade que a gente tem quando a gente está cozinhando, né? Meu Deus do céu, não consigo nunca, tenho que deixar um feijão 12 horas de molho mesmo, o arroz demora 20 minutos mesmo. Então eu vou falar de algumas coisas que vão encurtar esses processos. Lembrando que, embora eu seja chefe de cozinha, eu estou trabalhando com vocês aqui a cozinha de casa, uma cozinha de conforto. E algumas dicas que eu quero dar são dicas que eu aprendi com a vovó, com a mamãe. Então vamos lá? Arroz. Aqui, olha, eu vou fazer um arroz branco normal. Poderia ser um arroz integral. Lembrando que o arroz integral, o cozimento dele é o dobro do tempo, tá bom? Então eu tenho aqui uma parte de arroz ou uma xícara de arroz para 2 xícaras de água. Essa é a medida básica para que meu arroz dê certo. O que eu preciso fazer antes? Ligar minha panela para ela começar a esquentar. Enquanto a minha panela está esquentando aqui, eu tenho uns ingredientes que é o que eu uso no dia a dia para cozinhar. Eu uso muito alho. Então eu tenho o alho aqui que vai ser o tempero tanto do meu arroz quanto do meu feijão. Enquanto a minha panela está aquecendo, eu separei todos esses ingredientes aqui para dar essa dica também para vocês. Aqui eu tenho também uma xícara de feijão. Nessa xícara de feijão, no primeiro momento que eu vou deixar ele de molho, tem aqui 2 xícaras de água, ok? Então o que eu vou fazer? Colocar num bowl maior esse meu feijão. Aqui são as folhinhas de louro que eu vou colocar na hora de cozinhar, tá bom? E 2 xícaras de água eu tenho aqui, água quente, tá? Essa é a dica principal. Então, se eu coloco água quente na minha preparação, eu acelero todo o processo. Então, eu vou deixar o meu feijão aqui de molho uma meia hora na água quente, ok? E aí eu vou escorrer essa água, jogar essa água fora, que tem algumas impurezas, né? Que vão tornar o feijão um pouco mais indigesto. Eu vou tirar essa água, escorrer ela todinha e colocar na panela de pressão a água quente depois com o meu feijão escorrido. Aí na hora de cozinhar, 4 xícaras, ok? Então vou deixar meu feijão aqui de molho e vou começar o processo do arroz. Vou colocar aqui uma colher de sopa de azeite ou óleo de soja, o que vocês tiverem em casa, tá bom? E vou colocar uma colher de chá mais ou menos de alho, uns 2 dentes de alho, ok? Vou levar esse processo para cozinhar. Gente, quando a gente fala a respeito de ansiedade, é muito importante a gente lembrar que o termo técnico para ansiedade é agure. Eu gosto muito de falar a respeito de etimologia, ou a origem dessas palavras. É só me achar aqui, por favor, o fogão preparado para fritar. Prontinho, esperou. Só um minutinho. Pronto, escolhido aqui, vamos vai Eu vou daqui a pouco na mão do fogão, que é mais fácil, né, de lidar. Escolhi aqui. Pronto, frituras, eu acho que agora ele tá. A ansiedade, nesse momento que a gente quer conversar, o tema que a gente está desenvolvendo é paciência. Lembra que eu falei? A paciência de
todos os processos acontecerem dentro da cozinha, principalmente o de fazer um arroz e feijão. Parece ser uma coisa simples, mas tem todo um pré-preparo antes. Então eu triturei esse alho, agora eu preciso deixar ele dourar um pouquinho. Algo que eu não falei para vocês, eu particularmente costumo lavar meu arroz antes de fritar ele aqui, para ele ficar mais soltinho. Então tudo isso é processo de paciência. A origem da palavra ansiedade, ela fala um pouco a respeito disso, que é você se sentir apertado, encolhido, você se sentir oprimido de alguma forma pelas coisas que estão acontecendo. Aqui meu arrozinho foi lavado, ó. Meu alho tá frito. Eu vou colocar o arroz aqui. A gente deixa esse arroz fritar para ele ficar bem soltinho, tá bom? Então todo o processo de ansiedade, ele traz uma dor, ele traz um sofrimento para as pessoas que passam por esse tipo de situação. Eu conheço pessoas que sofrem de ansiedade e o que elas dizem no dia a dia é que o que mais dói é essa sensação de você querer estar sempre correndo atrás do vento. Tudo que você faz, nada está no tempo certo, parece que sempre está faltando alguma coisa, parece que deixou de fazer alguma coisa. Mas como a gente pode passar por isso ou deixar de passar por essa sensação de ansiedade no nosso dia a dia? Primeiro são exercícios básicos de respiração. Na hora que eu estou passando por uma situação que eu estou vendo que eu vou surtar, a gente pode dizer assim, né? Que a cabeça está a mil e você está pensando em como vai ser amanhã, se esse arroz vai dar certo ou não, se o que eu tenho de ingrediente vai dar ou não vai. É treinar a sua presença. Respira fundo. Solta a respiração. Esse movimento, na hora que a gente está passando por uma situação de ansiedade, ajuda o nosso cérebro a oxigenar. E quando o nosso cérebro fica bem oxigenado, a gente parece que fica mais paciente, mais tranquilo. E é observar realmente a presença. Onde eu estou agora? Eu estou dentro da minha cozinha, cozinhando para dar uma dica para vocês. E eu estou vendo todo esse meu processo aqui de feitio desse arroz. Eu estou lembrando da minha avó, que fazia um arroz maravilhoso. E ela falava para mim, o segredo do arroz saboroso é ele fritar bem. Então eu prestar atenção, eu movimentar esse arroz, eu fazer com que ele frite por inteiro, né? Todas as partes. É treinar a presença no que eu estou fazendo. A gente fez uma enquete falando a respeito de que tema que vocês gostariam de ouvir durante uma gravação de uma receita minha. E aí o Daniel fez algumas anotações junto com a Fernanda e tal. E o que veio pra gente foi isso, foi falar a respeito de ansiedade. Então, em primeiro lugar, a ansiedade envolvendo vários fatores do nosso dia a dia. Então eu vou pedir para tanto o Daniel quanto a Fernanda que estão me auxiliando aqui. Nós três somos o grupo que tem menos risco de estar junto, por isso que a gente está aqui. 2 metros de distância, mas eu precisava do auxílio deles para poder ajudar a passar esse conteúdo para vocês. Então se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa para falar, Dani, eu tenho. diga. Eu não tenho paciência mesmo, tanto que esse assunto, o primeiro assunto foi maravilhoso. Mas, por exemplo, assim, na cozinha, eu adoro cozinhar. Tá. Eu não tenho paciência nenhuma de ficar esperando feijão de um dia pro outro, para no dia seguinte eu comer. Eu quero comer o feijão hoje. Então, o que a gente pode fazer para conseguir comer o feijão hoje? Boa pergunta, Daniel. Ó, eu coloquei aqui a água, né? Que eu falei para vocês, 1 xícara de arroz, 2 de água. Não usei esse daqui porque eu usei o lavadinho. E agora eu vou colocar o sal. Então, alguns processos que a gente pode fazer para antecipar o feitio é esse. Colocar água quente. Então, água fervente. Quando eu falo sempre tenha na cozinha, eu comecei aqui pelo arroz, é porque eu já tenho um feijão pronto, tá? Para mostrar para vocês, que já está cozido. Mas a primeira coisa que você vai fazer quando estiver na cozinha é esse processo do feijão. Vou pegar um salzinho aqui. Água quente, entendeu? No feijão. Deixa ele lá no cantinho meia hora.
Deixa ele meia hora, vai escorrer aquela água. Escorrendo aquela água, o que eu vou fazer? Colocar 4 xícaras para uma de feijão e aí vou levar o processo para o cozimento. Aí vou levar para a panela de pressão, né? Meia hora depois ele já vai ter... Ó, você pode até dar uma olhada aqui como ele... A minha água nem estava tão fervente, mas ele já está, ó, passando por esse processo de... Está inchando, né, já, ó, tá hidratando, tá? Então, se a água está bem quente, por exemplo, eu já acelero esse processo. Meia hora assim, escorro a água e aí a sua paciência vai ser elevada, Dani. Gente, eu vou levar esse meu arroz. Dani, dá uma olhadinha aqui, como ele tá. Eu vou colocar lá no meu outro fogão, tá? Ele tá fervendo. Levantou fervura, já tá com sal, alho e sal, nada mais, tá bom? Então, eu vou tampar minha panela, fogo baixo, mais ou menos uns 5 minutos. 5 a 10 minutos. Aqui acredito que serão 10 minutos, tá? Tô com uma água aqui. Nossa, que silêncio, né? Esse fogão. Eu deixei apitar por quê? Agora eu quero começar o processo aqui do feijão, tá? Uma das coisas que eu destaquei aqui para trazer para vocês é que quando a gente faz essa meditação, esse centramento, né, a gente treinar a presença, um dos exercícios mais bacanas que eu conheço é você pensar na natureza. Na natureza tudo não tem seu tempo? Você liga para mim, Dani, por favor? Tudo tem seu tempo na natureza. A árvore, ela cai as folhas na época que a gente quer? Ela volta a ter as folhas na época que a gente quer? Se eu falar assim, eu quero rosa amanhã, eu vou ter rosa no meu jardim? Não, né? Então a natureza tem um ritmo. Quanto tempo leva para a Terra girar lá em torno do Sol? Se eu falar assim, eu quero que o dia hoje tenha 12 horas, é possível? Não é, embora a gente tente. Na verdade, por a gente viver num mundo de ansiedade, o que a gente tenta? Que tenha 36, né? Queria que o dia tivesse 36 horas. Não tem, continua as mesmas 24. Então, o que causa ansiedade na gente é você querer transformar 24 em 36. É você querer aquilo que só vai acontecer daqui 2 meses, que aconteça hoje. E aí a sensação que você fica é de estar deslocado no tempo. Então, pensa um pouco na natureza que está à sua volta. Percebe que tudo tem seu tempo, até o nosso próprio corpo. Cada um tem seu tempo de despertar, de acordar. Cada um tem seu jeito de acordar. Cada um tem um tanto de hora de sono que precisa, né? Uns precisam 4, outros precisam 6, outros precisam 12. É o seu ritmo. É a gente parar de se cobrar por coisas que desrespeitam a nossa vida, o nosso jeito de ser. E a gente desrespeita muitas vezes o nosso jeito de ser com medo do julgamento. Eu faço assim, ó, para saber se a panela tá quente, tá? Aqui esquentou. Como eu falei um pouquinho da comida da minha avó, segura aí o negócio da ansiedade. Eu trouxe banha. Tá? Hoje em dia, voltou-se o hábito de falar a respeito de usar a banha, né? Voltei a falar de banha e a gente está usando muita banha. Você acha banha no supermercado, tá? Então, ó, eu vou fazer um feijãozinho para lembrar da Dona Maria com banha. Ou pode ser o óleo que você utiliza no seu dia a dia. Ah, eu não quero usar nenhum tipo de gordura. Gente, o arroz, inclusive, pode fazer sem gordura, tá? Não tem problema nenhum. Tem pessoas que fazem um processo, coloca lá o arroz, coloca o alho ou o tempero que você quiser e água. Eu acho que intensifica muito o sabor quando a gente coloca gordura. Isso sem dúvida nenhuma, né? Ninguém precisa falar, né? Então aqui, ó, coloquei meu feijão na panela de pressão, tá? Imagina lá, ó, eu escorri essa água aqui, vou colocar na minha panela de pressão, lembra, joga essa água fora e coloca 4 xícaras de água fervendo e leva para a panela de pressão lá para o fogo. Sabe por quanto tempo? Sabe quanto tempo, Dani? 10 minutos. Só 10 minutos? Se você faz esse processo, em 10 minutos você tem seu feijão cozido, tá?
Então faça esse processo. Deixa eu ver aqui para minha panela parar de apitar de novo. Vou usar a mesma espátula que eu estava usando para o arroz, tá? Só para mexer aqui o meu alho, ó. Que também vai ficar douradinho. Gente, feijão, mesma coisa. Olha, mesmos ingredientes que eu usei para o arroz, eu usei aqui para o feijão. Qual a diferença aqui no feijão para dar um saborzinho diferente de caseirinho? Eu coloquei a banha. Também uma colher de sopa suficiente, tá? Para essa quantidade de feijão. E aí deixo esse temperinho dourar. O segredo de dourar, de dar sabor na comida, gente, fritar, dourar. Diga, Fernandinha. Uma dúvida, Dé. Diga. Quando uma pessoa é impaciente, ela pode ser também ansiosa? Tem alguma probabilidade maior? Total, né? Porque a pessoa que ela é impaciente, ela vai sofrer de ansiedade, naturalmente. Porque a gente fala que a gente tem que treinar a presença quando a gente está tentando fazer exercícios, né, de ansiedade. E a pessoa que é impaciente, simplesmente ela não está vivendo no tempo dela, ela está pensando sempre além, sempre no futuro. Isso é da ansiedade mesmo. Então, treinar a presença, ele é muito importante nessas horas. Tô aqui, tô. Sabe aquela pessoa que sai daqui e fala assim, nossa, esqueci no fogo ali. Ela está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Lógico, aqui eu tenho um treino, já faz tempo que eu faço isso tudo. Então, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas, vocês viram que a minha mise en place estava toda separadinha? Eu tinha todos os meus ingredientes aqui já. Isso traz uma paz, uma sensação de que está tudo certo e no final vai dar tudo certo. E vai dar certo. Meu alho douradinho, delicinha, na minha banha, ó. O que eu vou fazer? Colocar o meu feijão cozido. 10 minutos depois, olha o que virou. Gente, 1 xícara de feijão, tá? Virou essa quantidade aqui, ó. Tá até as folhinhas de louro que eu coloquei para cozinhar junto. É a exata quantidade, tá? Daquela xícara lá. Eu fiz aquele processo. Coloquei 1 de água, 2 de água para hidratar, escorre. 4 de água fervente para cozinhar. Pronto. Quando ela começa a chiar, fazer aquele barulhinho, a panela de pressão, conta 10 minutos. Desliga. A Fernanda tinha falado em algum momento que ela tem muito medo de panela de pressão, que ela usa panela de pressão elétrica e se ela tivesse que cozinhar feijão, ela cozinharia só se fosse na panela elétrica. Gente, a panela de pressão, ela tem pinos de segurança. Olha aqui. Independente do modelo da panela, ela tem trava de segurança, tem um pino extra reserva aqui, que é realmente, não é que a panela de pressão explode. Esse pino é acionado, às vezes, quando entope a válvula. Dependendo do que eu estou cozinhando, pode ser que uma casquinha de feijão, lentilha, várias sementes que a gente cozinha, às vezes entope essa válvula aqui, tá? Quando entope essa válvula, para de sair a pressão, era para a panela explodir, ela não vai explodir, ela vai acionar essa válvula aqui, ó. E aí o que acontece? Ela faz assim, ó, tá? No dia a dia ela tá assim, abaixadinha, tá? E aí na hora que a pressão fica muito alta aqui, esse pino ele sai, que é um pino reserva para a saída de ar. Então vai fazer maior sujeira, vai espirrar água, tudo, mas não vai explodir, tá? Aqui, prestar sempre atenção no encaixe da borracha, se está encaixada direitinho, tá? Independente do modelo da panela, encaixar direitinho, vedação ok, só prestar atenção nisso. Então, não existe a possibilidade da sua panela fazer pá e acabar com a sua cozinha. Vai sempre ser acionado essa válvula de emergência aqui. Tá bom, Fê? Vou te dar uma panela de pressão de presente. Mas eu não sabia que ela tinha 2 válvulas. Ó, e ela sai, tá? Você viu que eu apertei aqui, ela saiu, ó. Ela sai para você higienizar. A minha tá aqui, tá? Sai para você higienizar normal e você coloca ela bonitinho. Não é que quebrou a panela se ela for acionada também, tá bom? Eu consigo reutilizá-la, certo? Feijãozinho tá aqui fervendo, vou dar uma olhadinha no meu arroz. Vou colocar um pouquinho mais de água aqui. Lembra que eu falei sempre deixar a água no fogo? Mais um pouquinho de água. Vou dar uma mexidinha com o garfo.
para soltar o meu arroz ali e ele ficar todo por igual. E vou prestar atenção aqui no meu arrozinho. Então a média são 2 xícaras de água. Depende do seu gosto também, né? Às vezes a pessoa gosta de um arroz mais unidos venceremos, outros gostam de um arroz mais soltinho. Outra dica, quando eu deixo o meu arroz ali lavado, que eu passo ele embaixo d'água um pouquinho, tira o excesso de amido. E aí ele fica mais soltinho também, essa é uma dica, tá bom? Outra coisa que eu tinha para falar para vocês. Quando a gente vive essa situação de ansiedade, de impaciência, que não deixa de ser um complemento do que eu já estava falando para vocês, a gente traz uma sensação também de medo. Esse é um tema que a gente vai falar no nosso próximo vídeo, tá? A respeito do que o medo faz, qual a relação do medo com a ansiedade. Mas o mais importante de tudo isso é treinar a presença, tá? Eu estar sempre andando de acordo com o que é a minha verdade. Né? A gente é bombardeado o tempo todo de coisas e informações. Por exemplo, a gente está vivendo no momento do coronavírus. Né? Deixa eu colocar um pouquinho de sal aqui no nosso feijão e vou aumentar o calorzinho dele, tá bom? A gente está vivendo aqui, nesse momento, quando a gente está gravando esse vídeo, a gente está vivendo uma situação de pandemia no mundo, né? Todas as pessoas estão desesperadas por causa de um problema que está acontecendo e é um problema mundial. Será que realmente esse problema é do tamanho que é? Isso é na vida da gente no dia a dia. Então, realmente é um problema grave, né? É um problema mundial e a gente precisa tomar muitos cuidados. Mas a gente não pode deixar de focar também nas coisas boas. Mesmo dentro de uma situação grave como essa que a gente está vivendo, de pandemia, muitas coisas boas estão acontecendo ao mesmo tempo. Vocês pararam para pensar nisso? O contato com as pessoas, né? Pessoas que não se falavam, estão se falando. Pessoas que a gente não tinha mais acessado por estarem no grupo de risco. A gente quer sempre saber notícia delas e sempre mandar notícias para elas. As famílias estão entendendo o que é família hoje em dia. Família que eu digo pais, mães, filhos, todos vivendo dentro do mesmo ambiente por muitas horas. Que esse é a essência da família, é ter horas para você usufruir. Né, junto com aquelas pessoas que você quis criar um vínculo mais íntimo. Essas pessoas estão sendo obrigadas, entre aspas, né, a conviver por mais tempo. Então, uma das coisas que eu estava falando essa semana é a importância da gente resgatar coisas que nos faziam felizes quando a gente era criança. Isso não é só quem é pai e mãe, não, tá? Quem é jovem também. Poxa, você brincava de corda quando você era criança? Você brincava de cabra cega? Você brincava de gato mia? Gente, aí você fala, pô, gato mia, né? Essa brincadeira do gato mia. Gato, mia! Mano, era muito fácil de achar as pessoas, né? Mas a gente era criança e tinha aquela ilusão, né? De que tudo era muito mágico, né? Descobrir onde meu amigo tá. Eu lembro de, quando eu era criança, brincar muito com meu pai. Meu pai sempre brincava muito com a gente. Nós somos em 4 irmãos. Meu pai brincar de mímica, meu pai brincar, quando não tinha luz em casa, meu pai brincar de sombra, fazer imagens na sombra. Será que os meus filhos sabem que meu pai brincava disso? Gente, será que se você se reunir com seus amigos, todos os seus amigos vão saber o nome dos seus avós e bisavós? São exercícios que no nosso dia a dia a gente não para pensar. E tudo isso que a gente vier fazer vai falar um pouco mais a respeito de nós mesmos. É a sua história. Então, quando eu entendo a minha história, quando eu entendo o que está ao meu entorno, o que está ao meu entorno, qual é a realidade das outras pessoas, quais os hábitos daquelas pessoas, sem ser os hábitos que elas deixam presentes no dia a dia de trabalho, eu estou conhecendo melhor as pessoas e vou poder falar para as pessoas um pouco mais a respeito de mim.
porque vou estar me conhecendo melhor. Então, o trabalho que a gente tem entre ansiedade, ansiedade e paciência, ia misturar as duas palavras, é esse. A primeira pessoa que tem que ser paciente é você com você mesmo. Então, paciência ao despertar, paciência ao comer, paciência ao ouvir. Muitas vezes a gente não tem paciência de ouvir o outro, né? A gente sempre quer deduzir o que o... Isso é ansiedade, tá? A pessoa começou a falar, você já começa a dar a resposta. A pessoa não terminou de falar. Espera terminar de falar, né? São exercíciozinhos do dia a dia que a gente vai fazendo e que a gente consegue treinar a presença, ser mais sensível ao outro e conseguir, consequentemente, ser mais feliz. Tá? Deixa eu olhar o arroz. Dúvidas, Dani e Fefe? As pessoas pediam tanto tempo antes, né? E agora elas têm tempo de sobra e reclamam que estão em casa. Com excesso de tempo, né? Eu vou levar o arroz até aí para mostrar para vocês como ele ficou. Já está pronto, em tempo real. Deixa eu puxar minha tábua aqui, ó. Terminei de fazer o meu arroz. O que eu preciso fazer? Deixar ele abafadinho para ele terminar o processo de cozimento, tá bom? Mas olha aqui como ele ficou. Ó. Tá soltinho, tá vendo? Eu coloquei aqui um pouquinho mais de 2 xícaras, umas 2,5 xícaras de água em 1 xícara de arroz. 1 xícara de arroz, olha a quantidade de arroz que deu. Dá pra perceber? Essa panelinha minha aqui tá cheinha, é uma panela de 15 de diâmetro, tá? Dá aqui tranquilamente para 3 a 4 pessoas, dependendo do que vai acompanhar a sua refeição. Terminei meu arroz, vi que ele tá soltinho, mesmo que ele tiver um pouquinho úmido no fundo, o que eu vou fazer? Manter ele abafadinho, para ele terminar o cozimento. E aqui vamos olhar o nosso feijão. Olha aí como é que ele tá. Tem pessoas que gostam de amassar um pouquinho o feijão para ele ficar com um caldinho mais grosso. Mas esse tempo de cozimento dele, ele já ficou um feijãozinho, ó, que ele tá bem cozido e ele vai soltar. Se a gente tiver paciência e deixar ele ferver aqui, ele vai engrossar o caldinho dele, tá bom? Eu não coloquei sal, né? Ainda no feijão, né? Eu falei que eu ia colocar aquela hora e eu não coloquei. Vou experimentar. Ai, gente. Tá com gostinho de vó, mas sem sal. Pra quem tem pressão alta, tá bom. Mas eu ainda preciso de um salzinho. Eu acho essa composição de arroz e feijão uma delícia. Eu como puro. É perfeita, né? É perfeita. Então, um pouquinho de sal. Aqui eu tenho o hábito de usar o sal grosso, moído. Eu acho ele mais saudável e mais saboroso também. Quem quiser pode colocar uma pimentinha. Que aí é que o gosto é seu. O meu hábito familiar de feijão e arroz... Ih, gente, esqueci de pegar a concha e a escumadeira para depois me pegar isso. Minha avó sempre colocava, sabe o que no feijão? Eu falo tanto da minha avó cozinhando, né? É porque eu cozinhava muito espelhado na minha avó. Então, meu feijãozinho aqui, minha avó colocava orégano. Falo que o tempero de São Paulo, tudo é orégano, né? Tudo é orégano. Oi, Dani, fala. Qual gaveta? Qual gaveta que tá? Segunda, por favor. E como eu tô falando tanto da minha vovozinha, eu fiz aqui para acompanhar o nosso arroz e feijão uma coisinha que ela fazia no dia a dia e que eu amava. Uma saladinha de tomate. Essa é a receita do meu comfort food. Por isso eu fiz questão de fazer essa a primeira receita da nossa série de receitas. A minha avó pegava suco de limão, cebola picada,
orégano, que eu falo que era o tempero de tudo para minha avó, e ela sempre explicava pra gente dar uma apertadinha no orégano para liberar o aroma. Azeite. E sal. Misturar. E essa era a comida que eu mais gostava de comer na casa da minha vovó, Dona Maria Campos. Não só eu, como os meus filhos também. Tanto que uma vez por mês, pelo menos, a minha avó falava: olha, traz as crianças para almoçar aqui comigo. E essa saladinha de tomate era de lei. Arroz, feijão, saladinha de tomate. A gente estava mega bem alimentado. Desliguei o feijão. Olha aqui, ó, como a paciência é tudo. E é o melhor amigo que a gente pode ter. Olha aqui como tá esse feijãozinho, Dani. Será que o caldinho tá grossinho? Nossa, que delícia! Ai, já tô com fome. Será que deu vontade de comer? Então é isso, nosso feijãozinho tá aqui. O nosso arroz que eu falei pra gente deixar abafadinho tá aqui. E eu vou pegar um prato e montar para vocês a nossa refeição completa da edição de hoje. Arroz, feijão e saladinha de tomate. Mais alguma dúvida? Não? Tá todo mundo feliz aqui, não vem da hora de experimentar. Ai, gente, toda vez que eu coloco feijão e arroz no prato, eu lembro do dilema. O feijão por cima do arroz ou o arroz por cima do feijão? Comenta aí no vídeo depois qual é o hábito de vocês, tá? Porque eu não consigo comer feijão por cima do arroz. Pra mim tem que ser assim, ó. Preciso enxergar os dois. O arrozinho, feijãozinho, vou empurrar pra cá, porque nós estamos em casa mesmo. Aqui. E a saladinha da vovó, aqui do ladinho. Maria Luísa, minha filha, não gostava não, ela comia tudo separadinho, não gosta que nada encoste em nada. Mas tá aqui a minha dica para vocês de refeição completa. Arroz, feijão e saladinha de tomate, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito desse assunto, pode escrever aqui na descrição do vídeo. A receita o Daniel vai colocar em detalhes para vocês, acho que foi nas imagens e também vai estar aí na descrição. E para fazer, se vocês quiserem rever e rever e rever o vídeo, vai ser um prazer ter vocês juntos, tá bom? Beijo grande, até o próximo vídeo! Vou comer, né? Eu quero que o Daniel e a Fernanda comam, mas eu não vou resistir, gente. Come que está maravilhoso! Olha, olha. Nossa Senhora! Olha. Ai, faz igual a Maria Braga, passa embaixo da mesa. São os cachorros. São os cachorros! Obrigada, vovó. Beijo, gente.